Fala galera, professor Paulo, professor de História. É, Hoje a gente vai dar uma aula muito legal, uma aula que recentemente foi colocada nos nossos currículos escolares, né? Então, o professor que aqui vos fala não teve essa aula quando tinha a idade de vocês. É uma aula recente e super importante, tá? A gente é, estudou nas aulas anteriores a Idade Média, né? Desde ali da queda do Império Romano, a gente viu essa Idade Média. Depois a gente viu ali o período da Idade Moderna, as grandes navegações, tudo mais, tudo que aconteceu ali pós Idade Média, né? E hoje, na aula anterior, a gente já tinha voltado um pouco no tempo para ver aquelas grandes sociedades que viviam na América. Então a gente viu os astecas, os maias, os incas. E hoje a gente também vai voltar um pouquinho no tempo para entender que também existiram outras civilizações na África. Tá legal? Ah, mas professor, nunca ouvi falar. Mas vai ouvir falar hoje. Tá legal? Então, sociedades que viveram ali no período da Idade Média Europeia, né, mas que nunca foram muito comentadas, até porque a nossa história fala muito de uma história europeia. Já cansei de falar isso para vocês, né? Então, assim, a gente viu que existiu outras civilizações na América, existiram outras civilizações ao redor do mundo inteiro. Mas por que, professor, a gente vai estudar a África? Porque, primeiro, é, é uma história que está muito vinculada à nossa história, tá legal? Tanto a nível cultural, de construção de cultura, tá? Nossa cultura brasileira, principalmente a nossa cultura do Rio de Janeiro, está muito ligada com alguns povos africanos, tá? A questão da religiosidade, que também é muito forte dentro do Brasil, e também da importância do povo africano dentro da história do mundo. Não é pouco o primeiro homem, o fóssil mais antigo do mundo, ter sido achado lá. Então, praticamente, o que a gente tem hoje de estudo científico é que todos nós viemos da África. Então, é importante, sim, a gente entender que a África nunca foi só uma estrutura, tá? Como o Brasil, os índios brasileiros não eram um povo só, tá? Tem muita gente falando, o índio brasileiro, né, o índio do Brasil. Não, galera, a gente tinha vários povos indígenas aqui, povos espalhados. Os grandes povos eram os tupis, os guaranis, os yanomamis, tá? E a gente teve também vários outros povos dentro da África. A África não era única, tá legal? A África tinha diversos povos e a gente vai ver hoje os três principais povos aí que formaram até grandes impérios dentro da África e tiveram contatos com a Europa, com o Oriente Médio, tá legal? Então, assim, que por muitas das vezes foram esquecidos para a gente estudar a história, mas eles são importantes, tá legal? Vamos lá, nosso materialzinho aí, como sempre, para a gente estar passando aí algumas informações para vocês, tá? Então, as três principais sociedades que a gente vai ver hoje é o Império de Gana, o Império de Mali e o Yorubá, tá legal? Vamos lá, a gente vai ver as características aí de cada um, que é muito tranquilo, tá? Então, só para a gente dar confirmar aqui o que eu estava falando, né? Dentro da África não existe só um tipo de povo, tá? E lembrar que o povo africano foi protagonista de grandes transformações dentro da história do mundo, tá legal? Como eu coloquei um mapa aqui, ó, provavelmente as saídas aqui do ser humano aqui da África, tá legal? Vamos lá. Então, a África que a gente vai falar hoje, principalmente essas grandes civilizações, elas se situam no local chamado de África subsaariana. Tá? Vou explicar isso aqui para vocês. A África subsaariana, se vocês olharem no mapa, né, no norte da África tem um grande deserto, que é o deserto do Saara, que é um deserto quase que inabitável.
né, pelas condições climáticas, a falta de local ali, de rios e tudo mais para se criar uma civilização. Então, essa África que a gente vai ver, que teve muito contato e se formaram grandes impérios, foi uma África subsaariana, que é uma África que fica ali abaixo do deserto do Saara. Tá legal? Aqui, ó. Aqui é o deserto do Saara, tá vendo no mapa? Então a gente tem aqui abaixo do deserto do Saara, a gente vai constituir os grandes impérios africanos. Mas, professor, só teve essa. Não, a gente pode ver aqui, ó, quantos grupos étnicos, quantos grupos viveram na África, né? Os grandes grupos, né? Então a gente vai ver aqui Gana, Mali, Yorubá, mas você tinha os Ashantes, você tinha os Songhai, o Kanem-Bornu, o Egito aqui que vocês já estudaram, ou estão estudando, né? O Cush, a Etiópia, a Lunda. Tá? Ah, professor, são os países hoje? Não, são grupos. Tá? A gente depois vai ver que a África tem um grande problema porque dividiram a África, não se preocuparam em dividir os grupos dentro da África. Tá? A África até hoje é um país em conflito. Tá legal? Mas, dentro dessa África subsaariana, a gente vai ter duas coisas ali muito importantes, tá? Que vai fazer com que esses impérios virem grandes impérios, esses povos virem grandes impérios. Primeiro é a quantidade de ouro abaixo do solo. Tá? Então eles tinham minas que tinham muitas toneladas e toneladas de ouro. E outra coisa muito importante, que valia muito dinheiro nesse período, era o sal. Tá? Você tinha abaixo do deserto ali, nessa África subsaariana ali, um pouco próximo ao deserto, grandes reservas de sal. Diz a ciência que o deserto do Saara pode ter sido um oceano, isso são estudos ainda que são feitos. Então, ali tinha grande quantidade de sal que eram também explorados e vendidos. Tá legal? Isso ajudou muito essas sociedades. Tá? O que eles faziam? Eles faziam caravanas pelo deserto, tá? Faziam pontos de parada, iam lá de camelo, né? Faziam grandes caravanas e levavam para o Egito e para o Mar Mediterrâneo aqui, negociando com o Oriente Médio e tudo mais. Legal? A cultura desses povos, de maneira geral, não tinha muito escrita. Tá? A cultura era mais uma linguagem oral. O que é isso, professor? Que vai passando de pessoa para pessoa. Tinham pessoas especializadas em memorizar isso aí e passar para o próximo. Tá? Então, a palavra para eles, como está aqui no slide, tinha grande importância para esses povos africanos. Tá? Então, era muito importante a palavra para eles. Tá? Então, o primeiro império que a gente vai ver aí foi o Reino de Gana. Está aqui no mapa onde ficava mais ou menos o Reino de Gana. Essa divisão já é uma divisão atual da África, tá legal? Então, o Reino de Gana hoje seria ali parte da Mauritânia e de Mali, são países hoje, mas naquela época não tinha essa divisão, tá? Essa é uma divisão recente da África. Então, o Reino de Gana foi o primeiro reino muito poderoso. Ele vai do século IV aí depois de Cristo até o século XI, praticamente 7 séculos de poder. Tá? Então, são os primeiros impérios ali a estar explorando esse ouro, o primeiro império a estar explorando esse ouro. Era feito, tinha assim um poder, mas os poderes eram mais descentralizados. Lembra da Grécia? Né, da Grécia Antiga, que era aquele poder de estados, de cidades-estados. A gente viu isso também em alguns impérios da América, né, que eram cidades, principalmente o Império Inca, o Império Maia, desculpa, que eram cidades-estados que tinham seu poder, a sua independência. Tá legal? Então, de maneira geral, tinham suas proximidades culturais, a língua, a forma de viver, mas eram divididos em estados não centralizados, o poder ficava dentro das aldeias, tá legal? O poder, quem dominava era o líder da aldeia. Tinham grandes trocas comerciais, fizeram rotas pelo deserto, tá? Levavam esse ouro
para, como eu disse ali, locais como Egito, Oriente Médio, e até chegava até na Europa. Tá? Outra coisa importante desse povo, eu não coloquei aqui, eles não se converteram ao islamismo, tá? Eles tinham religiões mais politeístas, tá legal? Então o reino de Gana ele era politeísta, ele não se converteu ao islamismo, apesar de conhecer ali o avanço do islamismo, ele não se converteu, tá legal? E foi o primeiro grande reino aí muito rico dentro da África, tá? Um reino muito rico e famoso dentro da África. O segundo reino aí é o reino de Mali. A gente pode chamar também de império, tá legal? Aqui, ó, esse mapa aqui fica mais claro, ó, tá vendo o deserto do Saara? Essa área que eles vivem aqui não é tanto floresta tropical, como também não é tanto deserto. É uma área mais equilibrada, tá legal? Chamam de savanas. Então o reino de Mali ele vai durar ali do século XI ao século XV, tá? Ele já pega ali a Idade Média mesmo, né? Forte Idade Média, tá? O reino de Mali, ele conquista, era um reino muito guerreiro, tá legal? Ele vai conquistar o reino de Gana, que já estava enfraquecido por alguns conflitos, tá? Vai pegar aquelas rotas de Gana e vai reorganizar, vai estruturar, vai fazer com que essas rotas fossem mais protegidas militarmente, tá? A cidade de Tumbactu, que era praticamente a capital do império, tá aqui, ó. Aqui tá em inglês, tá legal, gente? Em português é Tumbactu, em inglês é Timbuktu, tá? Essa cidade era como se fosse o centro do império, tá? Lá eles tinham atividades comerciais, centro cultural, ali era feito comércio de ouro, de sal, de escravos. Professor, o africano comercializava escravos, era o que mais acontecia. Tá? Eles, mas não eram escravos de Mali, eram escravos conquistados através de guerras e tudo mais. Tá legal? Os reis de Mali, aí já entra na religiosidade. Eles eram muçulmanos, tá legal? Já foram já pegaram essa religião do Oriente Médio, tá? A religião muçulmana. Tem até uma situação de que o rei de Mali vai até Meca, que todo muçulmano tem que ir alguma vez, e fica encantado. Ele leva uma comitiva gigantesca, tá? Chega em Meca, é tratado até como um sultão. Então, muito bem tratado, com muito ouro, leva muito ouro, compra muitas coisas, então as trocas comerciais eram frequentes, tá legal? Esse aqui, essa imagem aqui de baixo é a cidade de Tombouctou, desculpa, a cidade de Tombouctou, tá legal? Existe até hoje, tá? As ruínas aí dela. Tá, mas assim, foi um reino que durou muito tempo, tá? Mas os conflitos internos ali também levaram à decadência e divisão desse império. Então, o império não acabou, não foi conquistado, mas foi dividido. Então ficou mais separado, tá legal? Então é um reino muito importante, o reino de Mali, tá? Tá aqui a localização. Então fazia esse trajeto aqui pelo deserto, tá? Chegava aqui na ponta aqui da Europa, tá legal? Chegava aqui no Egito, chegava no Oriente Médio também. Então eles aprimoram as rotas comerciais e é um reino muito rico, foi um reino muito rico, tá legal? E o próximo reino aí é o reino Yorubá, é o reino Yorubá. Ele vai ali do ano 1400 ao ano 1835, é um reino mais que está dentro ali mais da questão com os portugueses, né? Esse povo iorubá vem muito para o Brasil, tá legal? Da língua iorubá. Iorubá também é uma língua a ser falada, tem gente que estuda até hoje, tá legal? Então é um conjunto de povos distintos. Então você não tem um povo iorubá, são diferentes povos iorubás. A única coisa que eles têm em comum é o quê? A língua e a cultura. Então eles trabalham de maneira culturalmente iguais, falam a mesma língua, mas são povos diferentes. Localizam-se onde hoje é o território da Nigéria, tá aqui, ó, o reino Yorubá, tá vendo? Ó?
aqui na Nigéria, Benin, Nigéria e Togo, tá legal? Viviam ao redor do rio Níger, isso é importante, ter um rio próximo. Todos esses impérios tinham um rio próximo que facilitam a criação desse império, tá legal? Como o Egito tinha o rio Nilo, né? Então eles viviam próximo aqui ao rio Níger. Um dos maiores grupos linguísticos da África. Professor, o que é linguístico? É a língua, é o idioma falado. Tá? Então, era um dos maiores ali da África. Tá? E ali, dentro desse povo iorubá, dessa língua iorubá, foram os principais povos que vieram para o Brasil. Tá? Então, a gente tem os iorubás, a gente tem os bantus. Eu vou mostrar o mapa aqui para vocês. Tá? Essa aqui foi a rota de comércio de escravos africanos. Tá legal? Então, você tem aqui, vindo da Nigéria, os portugueses ali traficando, né, comprando do próprio povo ali aprisionado, né? Então, os iorubás, a gente tem os bantus, né? Aqui, ó, os bantus, tá? De vermelho, que vem aqui principalmente de Moçambique. E a gente tem aqui de Angola uma série de escravos que vêm aqui para o Nordeste, vêm para Salvador. Tá? O Rio de Janeiro chegam todos. Tá? O nosso Rio de Janeiro aí. Chegam todos e essa mistura aí é uma mistura muito cultural, né, de formação de cultura do povo brasileiro, principalmente do povo do Rio de Janeiro. Como eu disse no início da aula, a nível de língua, a gente tem vários idiomas, várias palavras que estão ligados ao idioma urubá, ao idioma banto, tá legal? A gente tem o sincretismo religioso. Então, assim, é importante para a nossa história, é importante para a nossa cultura e é importante para a história do mundo a gente entender que a África não é um povo só, tá legal? E a África não teve história. Dá para entender isso? Então, assim, a gente estudar esses 3 impérios, mesmo que seja rapidamente, reforça que a gente entenda que a cultura africana também é importante. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer os trabalhos aí que o professor tá passando para vocês, tá? Se tiverem que copiar alguma coisa no caderno, copiem essas informações do slide. Se não entenderam, volte, tá legal? Volte, escutem de novo, que vai dar tudo certo, tá bom? Grande abraço e fique com Deus.